Olá pessoal, hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre o que a gente pode usar aí como garantia, né, em nossas estratégias com opções. A gente vai explicar aí um pouco sobre o que é o notional, o que é margem, o que é garantia, né, aí explicar também o deságio, né, das garantias e depois mostrar aí um checklist que você pode fazer ali na hora de utilizar ou alocar esses os investimentos que vão servir de garantia para você lá nas estratégias de opções. Bom, para quem não me conhece ainda, me chamo Edivane, criador aqui do canal Foco na Renda, e hoje a gente vai falar um pouco aí sobre essa questão de garantias, né? Principalmente quem está iniciando nas opções acaba tendo algumas dúvidas sobre o que você pode usar, o que você pode usar como garantia, qual seria aí a margem, garantia, né? Então, deságio também, então a gente vai tentar aí um pouco ajudar nessa questão. Então, só para iniciar, a gente vai tentar explicar aqui o que, que seria o Notional, margem e garantia, né? Notional, você pode pensar assim, se eu decidir, por exemplo, vender uma put, né, do BOVA, vou pegar o BOVA aqui só porque vai ficar mais fácil, né? No Strike 130, tá? Então, BOVA R 130. E eu vendo lá 100 opções do tipo put. Então eu estou ficando obrigado a comprar 100 ETFs do BOVA 11 no 130. Então isso quer dizer que se eu for exercido, eu vou precisar de 13 mil reais, né? Para cumprir com essa obrigação. Então, inicialmente, o que eu preciso ter? Eu preciso ter esses 13 mil reais, né? Se realmente o ativo cair e eu querer comprar e eu precisar assumir, na verdade, esse risco que eu estou correndo quando eu estou vendendo a put, eu preciso de 13 mil reais. Aí, se eu vender uma call, no caso da call é um pouco diferente porque o risco é ilimitado, né? Se eu vendesse aqui, por exemplo, a BOVA, uma call do BOVA do 130, tudo bem, se o BOVA parar no 130, eu vou precisar dos 13 mil reais, que eu vou precisar comprar 100 BOVA 11 e entregar no 130. Agora imagina que o BOVA 11 foi para 140. Então eu vou precisar comprar 100 BOVA 11 no 140 e entregar ele no preço de 130. Então eu não vou precisar de 13 mil reais, vou precisar de 14 mil reais. Então por isso que muitas vezes as pessoas falam para você não vender call descoberta, né? Porque você não sabe ali qual é o seu risco máximo na operação. Então o notional ali ele vai mudar de acordo aonde o ativo estiver. Já a margem na verdade é o que a corretora vai exigir para que você faça essa operação. Quando você vende essa put aqui, esse exemplo, né, do Strike 130 e você vai precisar de 13 mil reais para comprar o ativo, a corretora não vai exigir que você tenha todo esse valor. Ele vai exigir uma margem, que vai ser uma parte desse valor. Então você tem que ter uma garantia de que você vai honrar esse compromisso. E aí, como que eu sei quanto que vai ser essa margem, né? No próprio site da B3 tem um simulador de margem que você consegue fazer te mostra essa conta, né? E aí eu peguei aqui a própria put, né, do Strike 130, e simulei aqui como se eu estivesse vendendo 100 opções. E a gente vê que a margem que essa operação vai me chamar, né, qual seria o risco aqui dessa posição, no dia que eu estou fazendo a simulação é de R$ 1.889,60, né? Quase R$ 1.900. Então, isso aqui é a margem que a corretora vai exigir que eu tenha lá em minha conta, né? Alocada em algum ativo servindo de garantia para a operação. E aí tem que deixar claro também que isso aqui essa margem, né? Ela vai oscilar, né? Se o ativo começar a cair muito e essa opção ficar ITM, então essa margem vai aumentar, vai exigir mais margem também. Tá? Ela não é um valor fixo, ela vai alterando à medida que o ativo vai se movimentando, né? Porque é renda variável. Essa margem pode aumentar, né? E é quando a gente fala que houve aumento na chamada de margem. Então, beleza. Uma vez que eu
tenho essa chamada de margem, eu preciso alocar algum ativo em garantia. E aí, muitas vezes, o que a gente faz? A gente pega ativos de renda fixa, né? Tem os ativos ali que a corretora aceita, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, né? E você precisa alocar lá na corretora e falar, ó, esses ativos aqui eu estou deixando em garantia para eu fazer minhas operações aqui com opções, né? Quando você faz isso, o que a corretora vai fazer? Se uma operação dessa aqui, né, por exemplo, do BOVA, começar a ir contra você, o ativo começar a cair muito, sua margem começar a ficar espremida, né? Como a gente viu lá, precisaria ali de R$ 1.900 quase. E aí você tinha lá só 2.000, e aí o ativo começou a cair muito, aí essa margem aumentou. Se a corretora vê que ela vai te chamar mais margem, ela vai querer que você ponha mais ativos em garantia. Se você não fizer isso, ela vai simplesmente encerrar sua operação, vender o ativo seu que estava aqui em garantia, né? Porque ela não vai deixar você estourar sua margem, né? E com isso você vai ela vai encerrar uma operação sua no prejuízo, você querendo ou não. Então é bom você sempre ter esse cuidado, né? Geralmente quando eu faço operações com put, eu prefiro ter não só a margem, mas eu prefiro ter também o suficiente, né, para garantir a compra do ativo, para não correr esse risco. Então, passando aqui por esses primeiros detalhes, né, a gente pode imaginar aqui o que eu posso utilizar, né, para alocar lá como garantia. Deixar bem claro aqui que esse deságio aqui, né, é uma aproximação aqui, não tem nada a ver, porque cada corretora tem um valor, então não teria como eu trazer aqui valores ali exatos de quanto que vai ser. Cada corretora acaba puxando um pouco mais, um pouco menos, então a questão do deságio aqui, né? Então você pode colocar dinheiro, né? E aí no caso, e aí o que seria esse deságio também, né? Deságio é a corretora fala assim, eu aceito esse ativo seu como garantia, mas eu vou colocar aí, porque ele tem algum risco, eu vou diminuir, né, esse valor dele. Se ele vale 100, na verdade, como ele tem algum risco, para mim ele vai valer só 90. Mais ou menos isso que acontece. Então, o dinheiro não tem deságio, né? Porque, na verdade, ele já é o mais líquido, né? Que é o dinheiro, o ativo mais líquido ali, que já estaria na corretora. Mas o grande problema é que se você deixar dinheiro parado na corretora, ele não vai rentabilizar, né? Então não seria interessante. A corretora também aceita Tesouro Selic, só que aí tem um detalhe. Geralmente as corretoras aceitam os títulos de tesouro, né? Mas ela só aceita o título inteiro, não aceita frações. Então aí também é algo que você precisa se atentar. Então, o Tesouro Selic teria um deságio pequeno, porque a gente sabe que ele tem uma curva ali sempre de alta, né? Então você não tem muito risco nele, né? Então a corretora vai ter um deságio menor. Já o Tesouro Prefixado e o IPCA já começa a ter um pouco de deságio, né? Eu coloquei aqui alguns valores, né? Só para a gente ter uma noção ali, entre 5% e 10%, que seria isso, né? O que eu falei, você tem R$ 1.000 lá um tesouro prefixado, a corretora pega aqueles R$ 1.000, aplica um deságio e fala, não, aqui R$ 900 vai servir como garantia, não vai ser os R$ 1.000 que você alocou. Por que isso, né? O tesouro prefixado IPCA, ele pode sofrer marcação a mercado, né? Então, ele não vai ter ali, no momento que você talvez precisar vender ele, ele vai estar valendo bem menos, né, do que o valor que você colocou ali inicialmente. Tem um risco de um dia para o outro ali, ele pode ter uma marcação a mercado. Os CDBs, né, que seria CDB de liquidez diária, né, porque os outros CDBs, como geralmente vai ter um vencimento mais longo, não seria interessante, né, não serviria aqui para esse tipo de garantia. Aí também você precisa se atentar de olhar na sua corretora quais CDBs que ela aceita, né, não são de todos os bancos.
não tem ali quais CDBs, muitas vezes CDBs de bancos pequenos, mesmo que tenham um deságio maior, talvez a corretora nem aceite, né? Porque pode ter algum risco, né, naquele CDB de um banco menor. E aqui a gente falando de CDBs de liquidez diária. Você teria aí também as ações, né? As ações que você tem em carteira, você pode colocar como garantia. Só que aí tem um detalhe, né? As ações, por ser de renda variável, ela vai ter um deságio maior, né? E aí, dependendo da qualidade do ativo, ele pode ter menos ou mais deságio. E por que isso, né? Você imagina que você alocou lá 1.000 ações Petrobras em garantia para uma venda de put que você está fazendo, outra operação, né, qualquer, com opções. E essas ações estavam lá a R$ 40 quando você alocou. Mas a gente sabe que, agora recentemente, por exemplo, as ações de Petrobras estavam lá próximo de 40 e agora veio aqui para próximo de R$ 30. Então, como existe, né, toda essa oscilação, no momento que você precisar vender aquelas ações para transformar em dinheiro, pode existir aí um descasamento desses valores, né? Então acaba que pode haver um deságio maior. Se for small caps, pode ser maior ainda, né? Ou uma ação que tem muita volatilidade também pode ter mais deságio. Aí passando aqui dessa parte, né? Eu acabei esquecendo de colocar aqui nessa tabela, né? Que tem também aí alguns ETFs, né? De renda fixa que você pode utilizar como garantia. Por exemplo, tem o ETF do Tesouro Selic, né? O LFTS 11, tem o IMAB 11 também, que seria aqui uma cesta do Tesouro IPCA. Existem alguns ETFs, né? E meio que resolveria essa parte aqui de talvez você não tenha como ter aqui um Tesouro Selic completo, um título do Tesouro, mas você poderia comprar talvez esse ETF, né? Aí tem que analisar se realmente você quer ter esse tipo de ETF na sua carteira também. E aí outra coisa que a gente deve pensar, né? Por exemplo, se a estratégia for venda de put, pode existir um descasamento, né? O prazo de liquidação aqui do investimento seu de renda fixa com o exercício, né, da opção e você ter que comprar a ação. E o que acontece? Você precisa sempre pensar o seguinte: eu preciso transformar esse ativo que está investido em dinheiro para eu honrar o compromisso da operação. Então, em dinheiro eu não teria problema, porque ele já é o líquido ali, que é o que vai comprar realmente o ativo. Então, a liquidação é imediata. O Tesouro Direto, né, teria aí o prazo de D+1, ou seja, eu solicitando o resgate hoje, amanhã já vai virar dinheiro em minha conta, né? O CDB de liquidez diária eu tenho que ver, né? Ali você tem que olhar aquele CDB que você está investido, se ele é D+0 ou D+1, mas aí também seria tranquilo, né? Como eu falei, CDB com vencimento não é interessante, porque você precisaria levar ele até o vencimento. Talvez a corretora recompra aquele CDB, mas aí talvez seria um problema, porque geralmente quando faz esse tipo de operação, você acaba perdendo muito, né, valor aí, porque ela vai te comprar aquele CDB com um preço ali de marcação a mercado. Então aqui a gente pode meio que, uma vez que a gente sabe aqui, sabendo aqui mais ou menos alguns detalhes, imaginar aí que a gente poderia imaginar para um checklist, né? Na hora de escolher aí a nossa garantia e as estratégias que a gente vai utilizar com opções. Aqui eu tentei ser mais básico, né? Ali a venda coberta e uma venda de put, mas partindo aqui desse princípio dessas operações, você pode imaginar também para suas outras operações com opções, porque muitas vezes nas outras operações você nunca quer ser exercido, né? Quando você faz operações estruturadas, você só precisa ter as garantias, mas você sempre vai desmontar aquelas operações antes, né? Você não deixa ir para exercício aquele tipo de operação.
Tudo bem que alguma operação pode até dar exercício, né? Aí é outra história. Então, no caso da venda coberta, né? Qual teria um risco baixo, porque geralmente você já tem a ação, né? Então, você está vendendo o Ancol de uma ação que você já tem. Então, a ação que você comprou, ela já vai servir de garantia para aquela operação. É uma operação ali já toda travada, o risco já é minimizado. No caso da put, teria ali algum risco, né? Porque caso dê exercício, eu preciso do dinheiro para comprar aquela ação e comprar e assumir, né, o risco lá que eu encarei, né? Então eu preciso de uma garantia líquida, né, ou capital disponível. Aí a gente precisa olhar mais aqueles ativos ali que eu sei que eu vou ter facilidade para transformar ele em dinheiro, né? O Tesouro Selic ou um CDB, liquidez diária. Aí a gente pode imaginar, né? Ah, por exemplo, se eu vou fazer uma operação de venda de put, tenho dinheiro suficiente para o exercício, né? Caso dê exercício, aquele strike que eu estou vendendo. Se sim, eu posso vender put tranquilamente, né? Ah, eu vou vender put lá, por exemplo, BOVA 11, né? Do 130. Eu tenho 13 mil, então beleza, posso vender sem opções daquele strike, que se der exercício, eu não vou ter nenhum problema. Se eu não tenho esse capital, não tenho dinheiro suficiente, e a gente está falando do Notion, né? Eu preciso deixar a garantia líquida ou reduzir, né, o tamanho da operação. Talvez ao invés de vender 100 opções ali, ou vender 80, vender 50. Caso de ETF, né? Se for de ações, queria vender lá 1000 opções, né? Put de Vale. No Strike 50, por exemplo. Mas eu tenho 50 mil? Não. Eu tenho menos. Então vou diminuir, vou vender 900, vou vender 800. E aí, quais os ativos, né, que eu posso usar aqui e qual seria aí o benefício, né? Eu posso utilizar dinheiro, mas se eu colocar o dinheiro lá para alocar como garantia, principalmente na estratégia de vender put, eu vou deixar de remunerar esse dinheiro. E muitas vezes o que vai fazer ali a diferença, né, é que você está fazendo uma operação ali de venda de put para melhorar a rentabilidade do seu dinheiro que já está rendendo ali pelo menos o CDI. Então não acho muito interessante essa operação aqui, né? A não sei que seja uma operação tão curta, né? Talvez você está fazendo ali no semanal, e aí talvez não ia compensar o trabalho de você pegar aquele dinheiro, alocar na renda fixa para na outra semana já ter que tirar, né? Não ia compensar todo esse trabalho. Aí é algo a se pensar. O Tesouro Selic, né? A gente viu que tem uma boa liquidez, ou seja, eu consigo transformar ele rápido para dinheiro e então é um bom ativo, né? O CDB também de liquidez diária pode ser bom, mas eu preciso primeiro saber se a corretora aceita, né? O CD, talvez eu comprei um CDB de liquidez diária lá, mas a corretora não aceita, então não vai adiantar tentar usar aquele CDB. Bom, e por último aqui a gente tem as ações, né? Mas aí a gente viu lá, existe um deságio maior e a questão da volatilidade. Eu, por exemplo, até uso, eu coloco algumas ações lá como garantia, mas sim, eu ponho um valor bem mais alto do que realmente eu estou vendendo, porque muitas vezes o meu dinheiro que eu vou ter para assumir aquela put está, está até fora daquela corretora, está em outra corretora, mas se naquela corretora eu tenho ações, eu posso usar como garantia. Eu sei que se eu ver que vai dar exercício ali, quando está faltando poucos dias, né? E eu vejo que realmente vai dar exercício naquelas opções, eu vou pegar o dinheiro e vou transferir ali para aquela corretora, não vou precisar vender as ações. E aí também eu não vendo muita put para ficar lá passando por problema de chamada de margem, né? Então as ações você tem que ter um pouco de cuidado aí de não extrapolar muito aí sua margem, né? Sempre bom usar bem pouco aí da sua margem, por causa do deságio.
E aí, pensando nisso, né, é bom você calcular aí conhecer, né, qual seria o deságio aplicado, né? Ah, se eu tenho ações ou se eu tenho os ativos que eu tenho ali em garantia, né? Quanto que realmente eles estão me servindo ali, né, de margem por causa do deságio. Tem o que eu te falei, né? As ações, se você colocou elas como garantia, hoje, tudo bem, ela está, sei lá, ela está valendo 10 mil reais, mas elas vão oscilar, vão cair, e pode ser que agora elas estão em 8 mil, então está diminuindo ali, né? Além do deságio, se uma ação está aumentando a volatilidade, talvez a corretora vai colocar mais deságio sobre aquela ação, então você tem que tomar esse certo cuidado aí. E também é bom tomar cuidado aqui com o prazo de liquidação da garantia, né? Uma vez que você precisa saber. Por exemplo, eu sei que o, o ativo que eu tenho lá tem uma liquidez de D mais 0 ou D mais 1. Então é tranquilo, né? E você reduz o risco de descasamento. Por quê? Se eu for exercido lá na venda de put, eu vou ter D mais 2, né? Porque eu vou ter que comprar as ações. Então vai sair aquela nota lá, corretagem, que eu comprei aquelas ações. Eu tenho D mais 2 para assumir ali, colocar o dinheiro lá e pagar, né? Então, se eu tenho um ativo que eu consigo transformar em dinheiro em D mais 0 ou D mais 1, não vou ter problema de descasamento. Agora, se eu tenho lá algum fundo de investimento, algum CDB, e a liquidação funciona em D mais 3, D mais 4, aí eu vou ter problema, porque aí eu vou ficar descoberto lá na corretora, ela vai estar me chamando dinheiro lá e vai cobrar juros, aí eu vou arrumar uma confusão danada, né? Então, sempre que o ativo que você tem, você está pensando em usar em garantia for ali, poder acima, né, de D mais 1, aí é bom você ter mais atenção para não ter problema. E aí, aqui seria mais até para a caso da venda de put, né? Se você está confortável com o exercício da put, você pode seguir na estratégia, não tem nada de errado, porque é o risco máximo que você tem quando está vendendo put. Se você não está confortável, é melhor você ajustar o tamanho ou escolher outro strike que vai te dar mais tranquilidade ali para montar a operação. E por último, e não menos importante, é se você está monitorando as posições, né? Você precisa monitorar ali, não toda hora, mas pelo menos ali de vez em quando, estar sempre olhando, porque está chegando lá próximo do vencimento das opções, no caso da put. Você saber se aquela ação ali vai dar exercício, né? Se você vai conseguir rolar aquela operação ou não. No caso da call, você tem até que olhar com mais frequência, porque ela pode sofrer exercício antecipado, né? Então é bom você, se você não está monitorando, é bom você, não que você precisa ficar colado na tela, mas sempre estar ali dando uma olhada, tá? Então o que eu tinha para falar aí sobre essa parte de garantias era isso, né? Eu acho que ainda até tem mais outras coisas que daria aí para falar, mas o vídeo já está ficando muito longo. Por hoje é só. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.